Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso culto, para o nosso devocional, para incentivar você, o Senhor, a senhora, o jovem, o adolescente, as crianças, a começar sempre o dia com Deus. Sempre o dia com Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, a vitória é certa. Vamos lá? Eu já estou bem melhor, me recuperando, poupando um pouco ainda a garganta, mas quero louvar a Deus pela vida de todos, pelo carinho, né? Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica. As promessas que são ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Virás recebe, hoje minha alma, Espera nele, confere em calma, Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, Jesus virá. Verás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eita, glória a Deus. Vamos lá, Êxodo, capítulo 17, versos 6 e o verso 7. Leiamos a palavra de Deus. 16, 6, 7. 17, né? 16, aliás, 17, é isso, né? Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. O 6 e o 7. 17, 6, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Muito bem. Veja como é que começa o verso 6, início. 17, 6. Eis que eu estarei ali diante de ti. Muito bem. Eis que eu estarei ali diante de ti. Querido, eu quero conversar com você baseado nesses dois versículos bíblicos. Aos profissionais liberais, donas de casa, trabalhadores, trabalhadoras, ministros, ministras, eu quero falar com vocês. E hoje pela manhã eu quero falar sobre experiências negativas, o que elas podem trazer para nós. Isso é muito importante. Vamos analisar o seguinte. O texto começa dizendo, depois do grande problema que o povo provoca a Moisés, provoca a Deus, e Deus então diz para ele ir ao Horebe para ali ele falar a rocha ou ferir a rocha. O certo é que a primeira coisa diante desse tamanho problema, desse grande problema, está escrito: eu irei adiante de vós. O que todo homem de Deus, o que toda mulher de Deus, o que todo ministro de Deus deve saber é que Deus sempre vai adiante dos seus servos. O escolhido nunca pode temer. Aquele que serve a Deus fielmente, aquele que serve a Deus de todo o coração,
aquele que serve a Deus com sinceridade, Deus nunca lhe abandona. Eis que eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. Isso aqui nos leva lá para Mateus, no capítulo 28, me parece que é o verso 7. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, eis que eu irei adiante de vós. Ele pede para todos os discípulos se reunirem, mas ele diz, eis que eu irei adiante de vós. Deus nunca anda atrasado, nunca chega atrasado, ele sempre vai à nossa frente. Isto quer dizer que o Senhor caminha na frente daqueles que priorizam a sua vontade, daqueles que fazem o seu querer. Daí a razão, a importância de procurarmos sempre, mas sempre mesmo, viver a vontade do Senhor. Agora nós vamos analisar. Observem bem que eles vão para a rocha. Vamos lá, verso 6, continua aí a leitura. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. A rocha em Horebe. Alguns falam que nós temos um grande problema aqui. Por quê? Porque, na verdade, se for a questão do Monte Sinai, eles não estariam mais no Monte Sinai. Mas por que Monte Horebe? Vocês podem observar que alguns dicionários bíblicos vão falar Horebe, entre parênteses, Sinai. Ou seja, o Sinai não era apenas uma montanha, mas é uma cadeia de montanhas. E também essa palavra Horebe ou Sinai, na verdade, essa expressão também apontava para o deserto. O certo é que o Senhor Deus fala para Moisés ir a esse local. Veja bem o que ele diz. Verso 6 novamente. A rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então veja bem, Deus ele diz, tu tomas os anciãos, leva contigo, e diante dele tu ferirás a rocha. Interessante que o apóstolo São Paulo, ele vai interpretar isso totalmente espiritual. 1 Coríntios 10, 4, ele diz, e todos beberam da mesma pedra, e a pedra era Cristo. João 7, 37 também. Então veja que Paulo está tratando de um assunto totalmente espiritual, grandioso. Mas há uma coisa muito interessante aqui que eu quero que você me acompanhe. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés tomar os anciãos. O povo não vai ver o milagre. O povo não vai ver o milagre. Mas o povo vai desfrutar do milagre, ou seja, da água que vai sair da rocha. Eles vão beber, eles vão matar a sede com a água que vai sair da rocha. Porém, só quem vê Moisés ferindo a rocha é aquele grupo seleto, fiel, aquele grupo verdadeiro que eu falei ontem. Nem todo mundo está apto para ver coisas poderosas. E eu quero começar aqui falando com você. As experiências com Deus, as intimidades profundas que você tem com Deus, nem todo mundo pode partilhar delas. Por quê, pastor Zéu? Porque nem todo mundo tem um nível ou a capacidade para entender um mistério que Deus fala contigo, uma revelação que Deus fala contigo. Por isso que tem coisas que Deus vai fazer na minha vida que elas são apenas para a minha experiência de fé, para a minha consolação e para o meu fortalecimento. Deu para entender? Não é coisa para que eu possa dilatar, falar, propagar, é apenas para mim. Tem coisas que estão no meu nível de espiritualidade que não está no nível de espiritualidade de outro. É por isso que nem todo mundo pode compreender esses mistérios. Tem coisas que estão totalmente reservadas só para mim, porque nem todos podem partilhar disso. Pastor Ziel, o que é isso? Só para vocês observarem, quando nós lemos 2 Coríntios,
Depois você pode ler 2 Coríntios 12, verso 4. Paulo diz assim, que ele viu coisas lá no céu, pela revelação, pela visão que ele teve. Eu vi coisas inefáveis que ao homem mortal não se pode contar. Por que Paulo não escreveu uma carta contando tudo que ele viu no céu? Porque nem todo mundo haveria de acreditar. Então as tuas experiências, tem coisas que Deus te revela que é só para fortalecer a sua fé. Porque nem todas as pessoas, elas estão em um nível de espiritualidade para compreender. Talvez você diga, pastor, o senhor está dizendo que tem pessoas mais íntimas com Deus? Veja bem, a salvação é para todos. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. Agora, quem busca mais e quem se aproxima mais e quem se dedica mais e quem ora mais e quem jejua mais, é claro que terá uma intimidade maior. Ok? Então, é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que elas ficam à beira da praia. Tem outros que se lançam nas profundezas do mar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, você vai ver que tem coisas que Deus vai me revelar que é para mim. Por isso que Paulo não andou escrevendo sobre o céu. Onde é que você vê Paulo falando detalhes? Leia as 13 cartas de Paulo e veja se ele andava falando do céu. Gente, eu cheguei no céu, eu vi uma rua, eu vi uma casinha amarela, era a casa do Pedro. Onde é que você vê Paulo com isso? Vocês já observaram como é as histórias que hoje tem do céu? Que as pessoas dizem que foi no céu? Eles contam coisinhas simples, coisinhas daqui. Vocês já observaram isso? E essas pessoas que dizem que foram ao inferno? E eu vou dizer uma coisa, Deus revela, revela. Só que tem coisas que é só para mim, é para o meu fortalecimento pessoal. O próprio o teólogo, deixa eu me lembrar, Calvino, ele dizia que Deus deu tantas revelações para Paulo para fortalecer a fé dele e prepará-lo para a grande missão que ele haveria de fazer. Mas Paulo não andou contando, olha gente, é bem aqui, o céu é bem aqui, é isso aqui. Não, porque céu é para quem crê. Vocês estão vendo uma gama de pessoas negando o céu, outras negando a realidade do inferno. Mas quem nega o inferno? Quem nunca foi lá? Quem nega o inferno? Quem não conhece realmente a Bíblia. Nós temos que ter todo cuidado com isso. Depois eu estarei falando posteriormente sobre essas questões. Mas aqui, há verdades profundas que é só para você. Veja Lucas 16, veja aí. Aliás, João 16, verso 12. Vamos lá. João 16, 12. Olha o que Jesus falou sobre o que eu estou falando aqui agora. Vamos lá. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem o quê? Suportar agora. Deu para entender agora? Jesus tinha muito para falar aos discípulos. Ele chamou os discípulos, mas ele viu que eles não estavam em um nível para compreender as coisas mais profundas de Deus. Porque coisa espiritual é para quem é totalmente espiritual. E tem coisas que mesmo eu sendo espiritual, Deus vai revelar só para mim. Entendeu agora o mistério? Essa é a questão. E você que é crente, você que tem intimidade com Deus, precisa de discernimento para compreender essa realidade. Senão você vai ter uma revelação e vai contar, todos vão zombar de você, criticar de você, caçoar de você, fazer pouco de você, sorrir do que você fala. Então, o que é profundo, o que é espiritual, tem coisas que Deus há de fazer comigo, no meu quarto, na minha intimidade, que é só entre eu e Ele, para o fortalecimento da minha fé. Para o fortalecimento. E tem coisas que você não está preparado ainda para suportar. Quando você lê Marcos 9, 2, você pode observar, na transfiguração, o Senhor Jesus Cristo não levava todos os discípulos. Está lá em Mateus 17 também. Ele não levava todos, ele levava alguns discípulos. E por que o Senhor fazia isso? Porque havia situações e coisas que nem todos os discípulos estavam preparados para entender, para compreender.
porque era muito profundo. Moisés, quando ele vai ferir a rocha, ele não leva uma multidão, ele só leva aqueles anciãos que ele tinha conhecimento, ciência, da intimidade com Deus que cada um tinha, da seriedade e fidelidade que cada um tinha. Não ande com pessoas que não tenham o mesmo nível de espiritualidade sua. Vocês se lembram de Atos 10, quando Cornélio manda buscar Pedro? A Bíblia diz que ele procura um soldado temente, reverente a Deus, e manda buscar. Sabe por quê? Porque já pensou se o Cornélio manda um soldado incrédulo? Ele ia dizer, nosso homem agora, o Cornélio, ele está louco, acreditando em visão e sonho e mandando buscar um homem. Um anjo apareceu aí para ele. Deu para entender agora o mistério? Então, ele manda um soldado, ele manda uma pessoa temente, uma pessoa que também tinha um nível de espiritualidade dele. Porque coisas espirituais, está lá em 1 Coríntios 2,14, é só para quem é espiritual. O homem espiritual discerne as coisas. Então, Moisés, ele leva apenas esses anciãos que tinham o nível de espiritualidade dele. E aí vem o mais importante. É aqui que eu quero falar com vocês. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, olha o verso 8, vamos lá, 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 8? 17:8? Sim. Não, O 7 e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. E chamou o nome daquele lugar como? Massá e Meribá. Massá e Meribá. Tentação, Massá. Tentação, Massá. E o que mais? Meribá. E Meribá. Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Tá vendo? Então, quando você olha para Massá, essa expressão, tentação, Meribá, conflito ou contenda. O que isto quer dizer para nós, queridos? O povo forçou a Deus a fazer o milagre por causa das suas necessidades. O povo se mostrou inquieto, impaciente, incrédulo, porque não esperaram em Deus, nem confiaram no seu poder e na sua graça. E o que resulta disso, pastor Zé? Sabe o que resulta disso? Resulta um povo que vai ter experiências, mas que no final elas não receberam nomes maravilhosos. Essa experiência da água, sabe o que vai gerar? Vai gerar para essas pessoas nomes, títulos totalmente de tristeza. Sabe como é que Deus vai chamar essa experiência para eles? Massá e Meribá. Tentação, provocação. Deu para entender agora? Às vezes, se você não tiver o cuidado, a tua experiência, ela pode gerar nomes para você de modo negativo. Por exemplo, quando você é crente, que você vai num mercado e tem um conflito com uma pessoa, e essa pessoa reage contra você e você reage brigando, amanhã a experiência, o resultado dessa experiência é, aquele crente não tem comportamento. Entendeu? Quando entra o período político, que você perde o equilíbrio, briga com os outros. Eu estava lendo agora um autor que diz que uma das armas que o diabo tem usado na atualidade para separar crentes e o Brasil é a política. Já observaram isso? E tem crente que não compreende isso. E aí quando você sai daquela situação, a pessoa diz assim, eita, naquele dia eu briguei, mas esse crente aqui, eu discuti. Resultado dessa experiência, Massá e Meribá. Quando o marido mais a esposa entra num conflito perante os filhos, o marido briga, bate na esposa, ou a esposa grita, faz escândalo. Como é que os filhos vão olhar para essa experiência que vocês tiveram? Massá e Meribá. Quando o pastor perde o equilíbrio perante a congregação, com a sua esposa, ou então a congregação reage com rebeldia, dividindo igreja, escandalizando, escrevendo cartas ou colocando na internet de modo depreciativo. Como se chama isso? Massá e Meribá. Quando o crente compra fiado e não paga, Massá e Meribá. Quando os filhos são desobedientes, entram na prostituição, não obedecem pai e mãe, resultado dessas experiências, Massá e Meribá.
Nós temos que ter todo cuidado para que as nossas experiências, elas não nos levem a sermos rotulados, pinchados com esses títulos Massá e Meribá. Uma história que poderia ser tão linda caso eles tivessem esperado em Deus, não forçado, não provocado a situação, o milagre ia chegar para cada um deles. Mas o resultado foi Massá e Meribá. Muito cuidado, querido. Muito cuidado, querida irmã. Peça a Deus controle, equilíbrio, sabedoria, prudência, porque as tuas experiências, elas podem se tornar Massá e Meribá. Medite nisso, que Deus nos abençoe para todo sempre. Amém. Você se lembra disso? Lá no Monte Horebe, Massá saía. Lá no Monte Horebe, Massá saía. Moisés queria saber por que a sardia, se não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Sabe o que foi Horebe para Moisés? Lugar em que Deus manifestou a santidade. Sabe qual foi a experiência aqui em Horebe? Massá e Meribá. Muito cuidado. Senhor Deus, abençoa teus filhos. Nós explanamos a tua palavra, que agora ela possa chegar aos nossos corações, nos edificando e nos fortalecendo, para que as nossas experiências contigo, elas nos levem a exaltar o teu nome e resultem em títulos maravilhosos, bondosos, graciosos, e não em títulos depreciativos, como Massá e Meribá. Nos ajuda, Senhor, e abençoa o teu povo. Manifesta o teu poder na vida de todos nós, dando-nos equilíbrio, sabedoria, prudência, e que as nossas necessidades, nossos desejos, não te force e não venha provocar em nós desespero ao ponto de gerarmos experiências que resultem em estrago, em atos depreciativos e em resultados negativos para nós. Abençoa teus filhos, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos.